Boa noite. Nosso grupo ele vai falar sobre estabilidade de encosta. O grupo é formado por Ezequiel Fidelix, Lucas Oliveira e Rafael Ferreira. Para a gente elaborar esse tipo de serviço, nós precisamos conhecer a definição desse tipo de estrutura. O que é uma encosta? O que é um talude? É a denominação que se dá a qualquer superfície inclinada de um maciço de solo ou rocha. Essa estrutura ela pode ser criada de duas formas, de forma natural e de forma artificial. De forma natural, como o próprio nome já diz, é a natureza que trata de dar essa inclinação a esses maciços, ao longo do tempo, através dos intempéries. Essa forma natural nós denominamos como encosta. Por outro lado, a forma artificial é criada pelo homem. Através das técnicas de engenharia, o homem trata de dar essas inclinações desses maciços através de corte ou aterro. A NBR que regulamenta as encostas e os taludes é a NBR 11.682 de 2009. Essa norma ela prescreve os requisitos exigíveis para o estudo de controle de estabilidade de encostas e taludes. Ela abrange também as condições de estudos de projetos, execução, controle e observação de obras de estabilização. Um dado importante que eu quero trazer sobre essa norma é que ela vai apresentar uma tabela de fator de segurança mínimo que devemos obedecer em uma obra de intervenção de estabilidade de encosta de taludes. Nessa intervenção, nós devemos verificar os níveis de segurança contra os danos materiais, ambientais e de perda de vidas humanas. Ou seja, quanto maior esses riscos, maior o fator de segurança que devemos obedecer como fator de segurança mínimo. Esse é um dado muito importante em relação a essa norma. Aqui eu vou falar sobre os aspectos importantes de um talude. Crista, a parte mais alta do talude. Pé é a parte mais baixa. A altura de um talude é a diferença de cota entre o pé e a crista. O ângulo de inclinação é um ângulo formado entre a horizontal e a reta média entre o pé e a crista do talude. Rede de percolação é a trajetória que a água percorre no maciço do talude, ou seja, aquela água que infiltra no talude propriamente dito, ou essa água pode ser infiltrada a quilômetros do talude, ela é justamente essa rede de percolação. Minas e bica, nada mais é que o afloramento de água do talude. E essa mina ou bica ela vai sair no pé do talude. Essa imagem eu vou apresentar para vocês o que eu acabei de falar, para vocês terem uma ideia melhor. Aqui é a crista do talude, ou topo. Aqui é o talude propriamente dito. A altura do talude é dado entre a diferença de cota entre o pé e a crista, é dada a altura. A mina aqui é justamente onde ocorre aquela infiltração e ela vai sair aqui próximo ao pé do talude. E esse ângulo de inclinação, você traçando essa reta, você obtém esse ângulo de inclinação, justamente por essa diferença de cota. A percolação é justamente essa trajetória que a infiltração, que a água faz, a água infiltrada faz no maciço do talude. E aqui a infiltração propriamente dita. Causa de desestabilização de um talude. Ou seja, eu listei 4 causas que podem desestabilizar um talude. A redução dos parâmetros de resistência do solo ou rocha, que é através do intemperismo químico ou físico. E o que é essa redução dos parâmetros de resistência de um solo? Sabemos que existem as tensões externas e as tensões internas. As tensões externas nós podemos entender como as cargas em cima ali sobre o talude. E as tensões internas é justamente as tensões, a resistência ao cisalhamento que cada solo tem. Então, através desses intemperismos químicos e físicos, isso pode ser alterado e essa encosta, esse talude, pode chegar ao colapso. Mudança na geometria do talude é um fator também de desestabilização. Esse corte no pé do talude, o que é que acontece? Podemos observar que acontecem muitos acidentes em relação a esse
corte no pé do talude, ou seja, o pessoal vai construir uma estrutura ali e está próximo de uma encosta ou de um talude. E o que é que acontece? Eles começam a cavar para fazer a base da estrutura e aí altera os fatores de resistência ali do talude ou da encosta e ela entra em colapso. E na maioria das vezes ela termina caindo sobre esses trabalhadores que estão ali fazendo essa obra. A gente vê isso acontecer demais, né? Aterro no topo, mudanças naturais na inclinação do talude. Essas mudanças naturais que eu falo que na inclinação é que quanto maior a inclinação do talude, ou seja, quanto mais reto esse talude ou essa encosta for, maior a probabilidade dele colapsar, né? E quanto menor essa inclinação, menor essa probabilidade, né? Então isso aí é questão matemática, a gente sabe disso. Em relação às vibrações, o que pode desestabilizar um talude também, ou uma encosta, é questão de terremotos ou explosões, né? Que um exemplo que eu quero trazer aqui em relação ao terremoto é que quando a barragem de Fundão rompeu, a primeira suspeita eram uns sismos que foram identificados no laboratório da FMUG, né? Foram identificados alguns sismos e eles achavam que esse sismo foi que fez com que a barragem rompesse, né? Então, assim, os tremores eles mexem totalmente na estrutura de um talude ou de uma encosta, né? As explosões são semelhantes, né? Também causam esses tremores e aí desestabilizando esses maciços, né? A elevação do nível piezométrico da encosta, nós sabemos que o nível piezométrico está relacionado à questão da elevação do nível dos aquíferos, né? E com essa elevação desse nível piezométrico, sabemos que a umidade do maciço rochoso ali, ou do solo, ela aumenta, né? E quando ela aumenta, ela reduz a tensão efetiva, né? Como nós vimos no estudo de Attenberg, o limite de liquidez, né? Ele traz que o limite de liquidez é o teor de água acima ao qual o solo adquire o comportamento de um líquido. Ou seja, com esse aumento do nível piezométrico da encosta, né, reduz a tensão efetiva e assim reduz também a tensão ao cisalhamento. Então, reduzindo a tensão ao cisalhamento, facilmente esse talude, essa encosta, ela entra em colapso. Aqui são técnicas de estabilização de um talude, né? A redução do pé do talude, né? Suavização do ângulo de inclinação, como eu já falei, quanto menor o ângulo de inclinação, menor a probabilidade dele se desestabilizar, né? Isso é lógico. A execução de patamar é uma técnica também de estabilizar o talude. Ou seja, o que é essa execução de patamar? Você vai, nessa inclinação do talude, você vai criar alguns patamares. Digamos que você vai matar essa inclinação criando uns patamares, ou seja, semelhante a uma escada, né? Só que, claro, não vai estar com a inclinação, o corte não vai estar com a inclinação de 90 graus, a depender da estabilidade do solo, óbvio. A drenagem é uma das técnicas também de estabilizar, inclusive a técnica mais barata, né? Ela pode ser feita de forma superficial ou profunda, né? Os meninos vão falar mais à frente. E outra técnica de estabilizar também os taludes é o revestimento do talude, o revestimento propriamente dito, né? Que esse revestimento ele pode ser feito de forma natural ou de forma artificial, né? De forma natural é ali a vegetação ali no talude e tal, e de forma artificial são as técnicas aplicadas através da engenharia. Pronto. E aí eu passo a palavra para Rafael. Olá, meu nome é Rafael Ramos. Eu vou falar um pouco aqui sobre o sistema de drenagem. Para um comportamento satisfatório de uma estrutura de contenção, é fundamental a utilização de sistemas eficientes de drenagem.
Os sistemas de drenagem podem ser superficiais ou internos, e, em geral, os projetos de drenagem combinam com dispositivos de proteção superficial do talude. Aqui na imagem nós temos um exemplo do muro de contenção e um sistema de drenagem, onde conta com drenos verticais filtrantes. Nós temos aqui a impermeabilização, essa última camada entre o dreno e o muro de contenção, e nós temos aqui um muro de drenagem, um tubo de drenagem inferior, certo? Esse é um tipo de drenagem interna. Diversos dispositivos como canaletas transversais, longitudinais de descida, ou tipo escada, dissipadores de energia, caixas coletoras e etc. podem ser selecionados para o projeto, dependendo da natureza da área, sem ocupação densa ou com vegetação e outras naturezas, ou das condições geométricas do talude e também do tipo do material. Aqui nós temos um exemplo da canaleta transversal, a canaleta longitudinal, que é a de descida, e nós temos aqui também um exemplo da caixa de passagem. A drenagem subsuperficial. Aqui no exemplo nós temos uma trincheira, que pode ser um exemplo de drenagem subsuperficial, que basicamente são drenos internos de estrutura de contenção, como filtros granulares ou geodrenos. Ele também tem a função de controlar as magnitudes de pressão da água e captar os fluxos que ocorrem no interior dos taludes. Esses sistemas tendem a causar o rebaixamento do nível piezométrico, sendo o nível da água que flui através dos drenos diretamente proporcional ao coeficiente de permeabilidade e ao gradiente hidráulico. Com o rebaixamento do nível piezométrico, o gradiente hidráulico diminui e o fluxo então vai reduzindo progressivamente até se restabelecer uma condição de regime permanente. Contudo, em solos de baixa condutividade hidráulica, essa redução pode significar a inexistência de um volume de drenagem visível ao olho nu, mas que a gente não pode associar a uma deterioração do dreno. Esse tipo de comportamento muitas vezes gera dúvidas quanto à eficácia do sistema de drenagem, surgindo a possibilidade de uma comatação. Nesse sentido, recomenda-se a monitoração contínua através de instalação de piezômetros, comparando registro antes, durante e após a construção. Aqui nós temos rede de fluxo em muros. Nós temos um muro gravitacional com dreno vertical, e aqui nós temos a infiltração e como funciona o fluxo dele através da infiltração. Da mesma forma, nós temos o muro cantilever com dreno inclinado, onde ele tem o fluxo e, como no outro exemplo, a infiltração desse fluxo. Rede de fluxos em muro, quando não há inconveniente drenar águas para a frente do muro, podem ser introduzidos furos drenantes ou barbacãs. A maioria dos muros de contenção, geralmente é possível ver tubos em sua frente, que são justamente isso. Quando a gente tem condições de drenar essa água à frente do muro, são instalados tubos para que a água possa escoar para a frente do muro. Certo? Aqui nós temos um diagrama que pode estar explicando melhor. Agora o Lucas vai dar continuação na estrutura de contenção. Boa noite, aqui quem fala é Lucas. E agora nós vamos entrar no assunto um assunto que é o nome do nosso trabalho, né, que é a estrutura de contenção. Quanto à estrutura de contenção, nós podemos dividir quando a gente fala de estrutura de contenção, a gente pode falar de muros, né, que vão realizar esse trabalho. Aí a gente pode dividi-los em muros de gravidade e muros de flexão. E o que são muros de gravidade e flexão? Os de gravidade eles são estruturas corridas que se opõem aos impulsos horizontais pelo próprio peso e são utilizados para conter desníveis pequenos ou médios, né, inferiores a cerca de 5 metros, mais ou menos. E eles podem ser construídos de pedra ou concreto, sem piso armado, gabiões e até pneus usados. Já o muro de flexão, eles são estruturas mais esbeltas, né, com seção transversal em forma de L, que resistem aos impulsos por flexão, utilizando parte do peso próprio do maciço
que vai se apoiar sobre a base do L, para manter o sistema em equilíbrio. E para começar a falar dos muros, a gente colocar aqui os principais. O primeiro é o muro gabião, que ele é produzido por uma malha de aço zincado hexagonal e que são integradas por pedras gabiões caixas, por pedras, né? E os modelos mais usuais são gabiões caixas, gabiões manta e gabiões saco. Sua aplicação é que ele é mais utilizado em muros de contenção para a prevenção de erosão em encostas de cursos de água, que afim ele evita erosão em taludes e obras que necessitam de maior rapidez na contenção. Quanto às suas vantagens, tem-se a agilidade na construção, é bastante durável, bem permeável e autodrenante. Ele é muito flexível e sua adequação ao local, ele tem uma boa adequação ao local, podendo sofrer modificações estruturais. Quanto às suas desvantagens, tem-se que o terreno de fundação deve estar nivelado e regularizado. As pedras que o compõem devem estar bem encaixadas, né, e conter o material de transição entre os gabiões. Esse é o muro de arrimo de gabiões. O próximo muro é o muro de arrimo de solo cimento ensacado, que ele também é conhecido como hip-hop. É um material de melhor propriedade e tem uma melhor resistência ao cisalhamento, né, que é formado essa resistência é formada pela mistura de solo e cimento. Esse material ele é geralmente adicionado aos sacos de aniagem ou geossintéticos, né, que isso vai prover uma maior simplicidade na execução da contenção. Quanto à sua aplicação, ele é aplicado em áreas arenosas que estão sujeitas à erosão. Ele previne contra a erosão na superfície de encostas e margem de curso de água. Suas vantagens tem que ser que há uma agilidade na construção, uma alta flexibilidade e um baixo custo. E de desvantagem nós temos que ter cuidado ao apurar o solo, no qual será aplicado a mistura. O próximo muro é o muro de pedra seca. Esse tipo de contenção ela é feita em forma de empilhamento manual, né? Essas pedras que são utilizadas, onde as pedras devem ter tamanho aproximados ou de igual proporção, né? De igual proporção, para que garanta a estabilidade do talude. Quanto a sua aplicação, podemos enfatizar que a estabilização ele é utilizado para a estabilização de encosta até uma altura estimada de 1,5 m, devido às pedras estarem soltas, né? Não estarem fixas por algum material. A vantagem é que ele tem um custo reduzido, ele tem um sistema de drenagem automático, né? E é a fácil execução. Uma desvantagem é que a base do muro não pode ter largura menor que meio metro. O próximo muro, ele é bastante parecido com o de pedra seca, mas ele é o de pedra argamassada, que vai ser o que vai diferenciar um muro do outro, né? O muro de pedra argamassada, ele é bem parecido com o de pedra seca, porém, obviamente, a diferença está no material, né? Enquanto o outro tem vazios, esse aqui, o que vai ocupar os vazios, nesse caso, vai ser a argamassa de cimento e areia. Quanto à sua aplicação, ele é mais utilizado em encostas de até 3 metros de altura. A vantagem é que ele tem um custo reduzido e é de fácil execução. E a desvantagem é que a base do muro não pode ter largura menor que meio metro. E ele deve conter um sistema de drenagem por barbacans. Porque como o outro já tinha um sistema de drenagem natural, devido ao espaçamento entre as pedras, esse aqui, por conta de que as pedras estão coligadas, né, tem a presença de argamassa, é necessário ser feito esse sistema de drenagem. O próximo muro é o muro o próximo tipo é estruturas de contenção com solo reforçado com geossintéticos. Esse tipo de estrutura ela é maciça, formada por mantas geotextas ou geogrelhos, que são intercalados com camadas de aterro compactado. Funciona como uma mistura de contenção convencional
e cabe aos elementos geossintéticos, além do confinamento do solo junto à face externa, resistir aos esforços de tração desenvolvidos no maciço. Sua aplicação em contenção de taludes, há uma vantagem que é a rapidez da execução, simplicidade e baixo custo, e desvantagens é que eles devem ser utilizados nos geossintéticos e propriedades mecânicas conhecidas, que garantam a resistência à tração, interação com o solo e comportamento em influência. E, por último, mas não menos importante, vamos falar sobre um tipo de muro em concreto armado, que se encaixa, muro em L em concreto armado, que se encaixa na categoria de muro de flexão. Ele é um muro de flexão, né, que é executado com concreto armado em formato de L ou T invertidos, que resistem a empuxos. E com esse tipo de muro, é viável construir estrutura de uma seção mais esbelta. Quanto à sua aplicação, é feita em obras de aterros ou reaterros. Uma vantagem é o ganho de espaço em área no terreno, e a desvantagem é que o solo deve ter boas propriedades para que seja possível ele aguentar a estrutura na fundação, né? E sempre deve-se montar o projeto interno de dreno. E aqui a gente chega à nossa conclusão do trabalho, que concluímos que fica evidente que é necessário, né, para todos nós, tanto estudantes quanto engenheiros formados, que estarmos sempre atualizados, quanto às novas tecnologias, né, que estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano, visando um menor custo, maior versatilidade, maior segurança e, claro, uma maior qualidade nas construções. Após nos informarmos de vários métodos de contenção, sua aplicação mais usuais, suas vantagens e desvantagens, é possível analisar o melhor método de contenção para um caso e local específico de estabilidade do talude. E lembrando sempre de comparar com os recursos de materiais e serviços para saber a melhor viabilidade da construção. É isso. Obrigado.